Enfermagem, enfermeiro Diego Ícaro. Essa live ela vai estar sendo transmitida agora no nosso canal do Instagram e também vai ser transmitida no nosso canal do YouTube. Então, se você está assistindo pelo YouTube, eu te peço que você já siga aqui o nosso canal, né, e deixe algum comentário para ajudar que esse vídeo chegue a mais gente. Bom, hoje nós estaremos trazendo aí atualizações, né, sobre essa portaria do Ministério da Economia que saiu hoje, tá? Então, para estar debatendo isso, é uma livezinha rápida, eu acredito que em cerca de meia hora, nós estamos aí com o advogado Adailton, né, Silva, nosso advogado lá de Minas Gerais, e a Érica Santos, tá bom? E nós vamos estar falando aí sobre essa portaria do Ministério da Economia e os reflexos no contra-cheque dos profissionais da enfermagem, tá bom? Já vou mandar aqui o convite para o nosso amigo Adailton, tá certo? Para que ele entre aqui nessa live, para que ele participe dessa live e traga aí os seus conhecimentos jurídicos, né, a respeito dessa portaria do Ministério da Economia. Convidei. E também a nossa amiga Érica Santos, tá? Vamos ver se eles vão entrar aqui agora, para que a gente possa dar início aqui ao nosso bate-papo sobre essa portaria e tirar aí todas as dúvidas. Hoje, que a princípio, né, ele ampara aí a questão do pagamento do piso da enfermagem para os profissionais da rede federal, tá? Mas provavelmente pode ser levado aí também para os outros profissionais, né, no caso, estados, municípios. Olá, Erika, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Diego Ícaro? Como estão as Prazer, coisas? um prazer estar te recebendo aqui nessa live. A última vez que a gente se viu foi na manifestação, na mobilização aqui que teve no Distrito Federal. Gravamos vídeo, né? Conversamos um pouco e hoje nós estamos aqui nessa live que tinha sido agendada para ontem, né? Só que eu estava um pouco sem tempo. Hoje eu também estou um pouco corrido, né? Mas nós vamos aqui, eu vou aceitar o pedido do nosso amigo Adailton, advogado, e a gente vai dar início a essas questões a respeito dessa portaria que saiu hoje do Ministério da Economia para o pagamento aí, as questões referentes ao piso da enfermagem, né, no âmbito federal. Boa noite, doutor Adailton. Boa noite, Diego. Boa noite, Érica. Estamos aí de novo na luta e vamos firmes. É isso Vamos. aí. Bom receber vocês aqui, né, nessa nossa live para a gente debater esse assunto, porque o documento ele saiu, mas ele gera algumas dúvidas, ele tem alguns parâmetros que são um ponto aí de interrogação e até de exclamação, né, para a atenção dos profissionais da enfermagem. Então, Diego, hoje aqui em Minas Gerais também, né? Sou daqui de Belo Horizonte, sou do SAMUD aqui de BH e atuo também no Federal e no Municipal. Aqui isso caiu como uma bomba, né? Todos os profissionais aí do serviço público se questionando, perguntando. A gente queria muito agradecer a professora Dailda, agradecer a você, que sempre tem aberto esse canal aí para, através do conhecimento, empoderar os profissionais. A gente sabe o quanto é difícil quando essas notícias começam a correr nos grupos, as pessoas Uhum. simplesmente elas saem do foco, elas se desmobilizam. E então esse momento aqui para a gente é importante para fazer esse alinhamento. Mas um E, ponto que pegou aqui muito hoje, Diego ah, e professor Dailton, foi a questão dentro desse parecer da AGU que tá sempre para sair, tá sempre para sair, vai publicar a portaria e de repente surge essa discussão de um suposto vazamento de informação, né? De se ter acesso a algo que, na verdade, já existia. Conversando um pouquinho com a professora Dailton hoje, né, professora Dailton? Teve alguns posicionamentos. Como que o senhor viu isso também? Deixa eu só passar aqui para vocês, né? Eu recebi esse documento hoje do nosso querido professor Conrado Augusto, a quem eu tenho todo respeito e admiração. Ele disse, não, eu recebi de um profissional da enfermagem. Então, logo que vi, fez aquela lida básica, né? E publiquei, né, ali contendo as informações que tinham um documento sem uma análise mais oficial. E eu queria até falar, ó, nós temos aí 500 pessoas na live. Tem um grande problema dos profissionais não só da enfermagem, mas do brasileiro em si. Não estou levando essa questão para o lado da enfermagem, que é a questão de não leitura. Tá aqui, ó. Tem lá em cima a portaria do Ministério da Economia. A gente publicou lá a portaria do Ministério da Economia e as pessoas já estão, é a portaria do Ministério da Saúde que saiu, cadê o dinheiro para o meu estado?
lá a portaria todinha, eu publiquei 8 páginas dela, porque são 10, eu publiquei as 8, e às vezes era só rolar para o lado e ler, porque na primeira página tem a respeito da questão do âmbito federal. Mas vamos continuar. Daí, se eu precisar sair aqui, aqui vai ficar uma bolinha redonda, tá? Mas é porque eu estou um pouco gripado, vim lá de São Paulo, estou com a garganta embaçada, eu já falei muito, mas vamos lá. Então, Diego, Érica, a portaria que veio à tona hoje, na verdade, é uma orientação do Ministério da Economia, que é encaminhado aos órgãos do Poder Federal para como fazer os cálculos do pagamento do piso. Essa orientação, conforme muitos da enfermagem já sabem, e também já foram informados por alguns políticos, de que, muito provavelmente, os estados e municípios e Distrito Federal vão adotar as mesmas condutas. Qual seja, o que eles definiram nessas orientações do Ministério da Economia vai impactar todos os servidores públicos do país. E isso não é nada bom, pelo que eu li nas orientações do Ministério da Economia. Outro ponto muito importante que tem que destacar é que muito tem sido dito a respeito do relatório da AGU, esse parecer que estão aguardando, não vem à tona, né? Mas vamos olhar direitinho essa orientação do Ministério da Economia. Tem um trecho aqui que eu gosto de ler para não incorrer nenhum erro. Foi recebido... Só reforçando aqui, porque chegou mais gente, né? Depois da explicação que o Diego Ícaro colocou. Reforçando, então, gente, nós estamos falando aqui hoje da portaria do Ministério da Economia. Ah, Érica, mas isso aqui não tem nenhum impacto para a gente? Tem. E é isso que essa live vai esclarecer para você, principalmente servidor público. Justamente. O Ministério da Economia levou orientações aos órgãos federais, órgãos responsáveis por fazer o processo de pagamento dos servidores federais, e com certeza essas orientações do Ministério da Economia será também aplicada aos estados e aos municípios. O parecer da AGU, que tanto tem sido dito que estamos aguardando o parecer da AGU para ver o que fazer, na verdade, esse parecer já existe, mas não veio a público. Isso é muito grave, porque a enfermagem tem sido formada constantemente. Vamos levar o parecer da AGU, o parecer da AGU não aparece. E nessa portaria, nessa orientação do Ministério da Economia, eles fazem expressa menção ao parecer da AGU. Inclusive, eles mencionam até o número do parecer. Olha só. Você conseguiu encontrar esse tema, Dailton? Está na própria informação do Ministério da Economia, naquele mesmo documento que a gente... E eu falando que a gente não lê, tá aí. Essa parte eu já li, pulei e não vi. Não vi. É um pedacinho lá no começo desse documento. Lá no começo tem um pedacinho que fala: foi recebido pela Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho o parecer de força executória número 141/2023 SGCT AGU, Advocacia Geral da União. Isso. Que atesta a executoriedade da decisão cautelar proferida pelo ministro Barroso na ADI. Então, na verdade, o parecer da AGU já existe, é o parecer 141/2023. Né? Se vier de novo parecer com uma data posterior, vai ser a repetição do que já existe. E isso que já existe corre entre o próprio Poder Federal, não veio a público o parecer. Você procurou? Então, eu tô aqui, peguei o telefone aqui para dar uma procurada, ó. Parecer 141/2023 da 141, Advocacia Geral da União. E, inclusive, esse parecer que é mencionado no Ministério da Economia. Mais cedo nós tentamos ver se conseguia, Diego, na íntegra, sabe? A gente conversando na parte da tarde para ver se conseguia. Até para colocar para o pessoal, para fazer isso mesmo que você colocou, para a gente ler, para conseguir entender o teor. Mas vamos lá. Porque lembrando aqui para vocês, né? No ano passado, o ministro do STF, Barroso, que inclusive ontem, né, sofreu duras críticas, e até parabenizar publicamente aqui novamente os estudantes, né, de vários cursos, aí, além da enfermagem, que saíram em defesa da enfermagem, do Estado democrático de direito, porque o que eles fizeram, apesar
né, da Uni, que deveria ser a partidária, ter boicotado os estudantes, falado que foi uma fala democrática, nada disso, ali é livre liberdade de expressão. Inclusive, o ministro Barroso reconheceu que é um direito, né, ser vaiado, apesar de ele não ter esse costume de receber tais vaias, né? Queria passar aqui para parabenizar publicamente os estudantes, né, da Faísca Revolucionária, tá, que fizeram aí essa movimentação agora mesmo, a qualquer momento a nossa live, ela pode estar entrando aqui, porque o presidente Lula ele está no Congresso da Uni, e parece que nós vamos ter movimentações lá. O Filipinho, meu amigo lá do estado do Ceará, que ele é estudante de enfermagem da Unifor, presidente de Atlético, do Centro Acadêmico, enfim, ele está lá. E se tiver alguma coisa, ele vai entrar aqui, nós vamos entrar ao vivo, ver mobilização, porque parece que o Lula vai estar lá hoje. Inclusive, eu já deveria estar lá. Mas nós vamos aqui continuar. Apareceu o 43/141, né, Adelto? Pode continuar. 141, 2023. Então, esse parecer veio à tona. E, na verdade, nós não sabemos da íntegra, do que quer dizer este parecer. Contudo, nos bastidores, ele já corre e já está sendo executado pelo governo federal. E o que é grave? Neste parecer, é orientado pelo Ministério da Economia que os adicionais quinquênio, essa é uma live dedicada basicamente a direcionar os servidores públicos, tá? Os adicionais de quinquênio, progressões, avaliações de desempenho, isso não será alterado. Inclusive, ele será incorporado ao vencimento básico para poder fazer o cálculo em relação ao piso salarial. E isso é muito grave, porque o governo federal, através do Ministério da Economia, já aceitou o conceito de remuneração sendo aplicado ao piso da enfermagem. Isso, tanto é que já emitiu essas orientações, né? Inclusive, também diz lá no próprio encaminhamento do Ministério da Economia que, vou ler para não correr nenhum risco, vantagens calculadas sobre o vencimento básico, como auxílio transporte, anuênio e outras coisas, não sofrerão com a aplicação do piso salarial, uma vez que continuarão sendo calculados sobre o vencimento básico. Ou seja, essa frase mostra que o governo federal, o que será seguido também pelos estados e municípios, e ele não vai aplicar o que contém na emenda constitucional 124, que obriga a União, estados e municípios a adequar os seus vencimentos básicos ao piso salarial, e simplesmente descarta o que está contido na Constituição Federal e vai somente no que está na decisão do Barroso, na decisão do STF. E o que é muito grave, porque é uma decisão que também ainda está sujeita a mudança, em virtude da possibilidade de entrar com agravo de instrumento, o embargo de declaração, entrar com embargo de declaração, para poder aclarar melhor o que quer dizer diferença remuneratória. Mas, pode falar, Érica. Professora Adair, né, porque o pessoal tá colocando aqui nas perguntas com dúvidas relacionadas a quinquênios, progressões, avaliação de desempenho, e uma palavra que foi muito dita hoje durante o dia, que é a questão dos invariáveis, né? De rubricas que sejam invariáveis na composição de remuneração e salário básico. Se o senhor puder, antes de prosseguir para discutir sobre a questão dos embargos, se solicitou, se não, né? O que a gente pode ainda ter um benefício sobre isso, se eu puder só reforçar para o pessoal, que tem muita gente perguntando. O que eu vou explicar se aplica não só aos servidores federais, como também irá futuramente ser replicado aos estados e municípios e Distrito Federal. Tendo a parte de esclarecimentos do encaminhamento do Ministério da Economia, tem uma parte que diz: para o cálculo do piso salarial, deverão ser considerados os vencimentos a que faz jus o servidor público, assim compreendido o vencimento básico acrescido das parcelas remuneratórias de caráter geral, permanente e fixa. Então, são essas três características. A parcela tem que ser uma parcela remuneratória, que tem a ver com o salário, né? Não um adicional. E essas parcelas têm que ser geral, permanente e fixa. O que é isso? Geral, que se aplica a todos os servidores públicos que possuem esse direito. Permanente, que não é algo provisório.
né? E fixo, que é algo que não é variado. Ou seja, é justamente falando a respeito dos quinquênios, dos biênios e dos adicionais de avaliação de desempenho ou adicional de escolaridade. Porque, como sabemos, os servidores públicos que possuem plano de cargo e salário têm esses adicionais na carreira, inclusive que são também objeto de avaliação no decurso do ano. Os servidores são avaliados e, conforme o regimento do ente que ele é vinculado, ele pode receber um adicional anual, biênio ou quinquenal. Então, esses adicionais serão todos incorporados para fins de cálculo da diferença remuneratória. Aquela diferença remuneratória que ainda estava um conceito aberto, sem definir bem o que quer dizer diferença remuneratória, já foi adotado pelo Ministério da Economia que o conceito é remuneração global, quase global, porque não vai adicionar o adicional de salubridade, adicionais noturnos, mas tudo que for vencimento de caráter salarial vai ser englobado. Então, é algo grave que já o próprio Ministério da Economia já faz uma orientação que prejudica diretamente todos os servidores públicos do país. Isso é muito grave, porque ainda há coisas a serem esclarecidas e essa orientação é um absurdo, é mais um dos constantes absurdos que tem acontecido com o nosso piso salarial, infelizmente. Estou dando uma consultada aqui, vendo se eu encontro esse parecer número 141/2023, enquanto isso vocês podem estar. Eu sei que vocês já devem ter procurado, mas agora só vou me aquietar quando eu achar. Porque Vai que tá se sorte. tem um parecer, ele tem que estar divulgado em algum local. Tem que estar, no mínimo, no site do Ministério do site da AGU. Não. Geralmente eles publicam os pareceres lá. Não, o Diego acha coisa, meu filho, e acha rápido. Mas, bom, enquanto Isso. está ali, gente, procurando para a gente poder ler esse parecer assim, na íntegra, né? Para ter mais robustez, inclusive, nas nossas justificativas, cada um no seu estado, no seu município. Uma outra pergunta também que não quer calar, que o dia inteiro, essa semana, esses dias para trás, tem batido. A questão dos embargos declaratórios. Eles foram citados, né, tanto na publicação da ata quanto na manifestação do STF. Vários políticos se manifestaram, várias entidades se manifestaram, relatando uma possibilidade de utilização deste recurso jurídico aí, do embargo declaratório, para que o STF pudesse se posicionar. E o que está nos chamando muita atenção é que o parecer da AGU, ele se manifesta, ele inclusive faz definições antes que fosse solicitado ao STF, por meio desse instrumento jurídico, esclarecimentos do entendimento, principalmente no que tange a remuneração. E aí vem a pergunta, embargos declaratórios. Nós temos registro? Alguém já usou dessa ferramenta? Nós já tivemos algum acionamento relacionado ao STF? Então, atualmente ainda não foram opostos nenhum embargo de declaração. Qual é o objetivo de um embargo declaratório? É para suprir alguma omissão, esclarecer algo que não está muito bem entendido ou corrigir uma contradição no acórdão. São esses três principais objetivos que devem ter um embargo declaratório, né? Em casos raríssimos, é aceito o embargo declaratório com efeitos infringentes, que com efeitos que visam modificar o acórdão. Não será aceito os efeitos infringentes, né, porque para mim está muito óbvio qual o caminho que está sendo direcionado a demanda no STF. Então, mas podem sim ser opostos para poder esclarecer o que é diferença remuneratória, não ficou muito claro, abre uma margem para 2, 3 interpretações, pelo menos. Omisso, há uma omissão no fato de que não sabe como é que as 44 horas vão ser aplicadas aos servidores públicos. Né? Na verdade, está sendo omisso, que deveria ter esclarecido em relação aos servidores públicos. E outra coisa que é muito grave a gente fazer essa embargos declaratórios em referência à orientação do Ministério da Economia. O Ministério da Economia, ele já adota, ele tem
feito o encaminhamento baseado em 44 horas semanais. Mesmo ciente que nenhum servidor público federal, vamos supor que ele não saiba dos estados e municípios a realidade, né? Vamos dessa margem de dúvida. Mas mesmo ciente que os seus servidores federais, ninguém trabalha 44 horas semanais. Tanto é que ele tem ciência disso, que ele sabe que nessas orientações, ele sempre faz a menção às 40 horas e a proporcionalidade sempre para baixo. Então, assim, é muito patente qual que é o sentido do encaminhamento do Ministério da Economia. Está muito claro para mim qual que é a intenção e também, diga-se de passagem, que tendo em vista que isso repercute na diferença dos cálculos do piso salarial em relação ao vencimento atual, que também vai repercutir dos 7,3 bilhões que serão repassados. Com certeza. Por quê? Quando você arrocha de uma forma mais que em pejos, prejudicando a enfermagem, diminui o valor que vai ser repassado, porque muitos que talvez receberiam algo, não vão receber mais. Uhum. Inclusive, nos próprios exemplos, eles citam, fulano que trabalha tanto, então não terá direito ao piso. E fala lá, R$1.800 e poucos reais, fala que a pessoa não terá direito ao piso. Porque está englobando os direitos pessoais, que são direitos adquiridos. Direitos adquiridos não podem ser suprimidos. Estão suprimindo o direito adquirido. Adailton, muita gente falando, inclusive, que a gente já não está lutando mais por piso. Que a gente está tendo teto. Porque os entendimentos todos partem de 44 horas e descem abaixo e fazem a proporcionalidade de maneira inversa que foi proposta, mas não está tudo perdido, né? Eu acho que o que a enfermagem, um dos objetivos, né, de estarmos aqui hoje é exatamente mostrar que ainda tem solução. Isso. Justamente, solução tem. Pode falar, Diego. Realmente eu estou tentando fazer a consulta aqui, né? De todas as maneiras, esse telefone aqui realmente não tem um aplicativo que eu faço, que eu uso para dar uma busca mais ousada, mas logo que eu sair aqui, eu vou botar a inteligência artificial para procurar, porque a inteligência artificial ela há de encontrar o que está nesse parecer. Se ela não encontrar, Adailton, me esclareça agora isso, já que você é advogado e eu sou um simples enfermeiro que muitas vezes acerta, muitas vezes erra. Adailton, por um parecer desse estar rodando e embasando um documento desse que vem do Ministério da Economia, ele tem que ter sido publicado no Diário Oficial da União ou não precisa? Não, parecendo a necessidade, tem que respeitar o princípio, né, da publicidade. Todos os atos públicos, todos os atos dos governos, dos órgãos públicos, eles devem ser publicizados, né? Contudo, parecer, não há necessidade de parecer, é um ato meramente administrativo e opinatório. Não precisa ser publicado no Diário Oficial. Pois é, porque eu estou aqui realmente na pasta aqui da Advocacia Geral da União, na telefone, então está com a tela espelhada, mas aqui no lista de pareceres realmente não aparece. Atualmente não existem itens nessa pasta. E hoje nós temos um sistema de busca aprimorado que é o Google, né? E onde você coloca lá, portaria 593, no Ministério Nacional, aparece. Agora, você coloca parecer tal, aparece. E aqui, velho, realmente eu não estou conseguindo encontrar nenhuma lista consultiva. Fica até como se diz, de demonstração para o governo. Pô, velho, vocês têm que dar mais uma claridade nesse site de vocês, porque tenta procurar as coisas que não acha, pô. Não acho. Nessa vez não, eu já tentei outras informações que eu também não tive acesso. Isso é bom, né, Daio? Pelo site. O Diego está fazendo isso aqui no ao vivo, na live que fica gravado, porque hoje, durante a tarde, foi o para casa, né? Foi para casa. Aí do Brasil inteiro, buscando esse parecer para que trouxesse essa discussão mais aclarada. Bom, enquanto o Diego está ali, né, buscando, tentando achar essa informação. Eu tô aqui. Isso. Eu tô aqui. Beleza. Um outro ponto, doutora Adailton, que também tem trazido dúvida, é a questão dos reflexos para aposentados e pensionistas, né? Então, isso é muito bom, isso demonstra um espírito colaborativo dos profissionais da enfermagem,
e perguntando mesmo, e como é que vai ficar a situação dos aposentados, como é que fica a situação dos pensionistas, tem reflexo, não tem reflexo? Os aposentados e os pensionistas, né? A pessoa que aposentou com direito à paridade, né? Paridade é todo reajuste concedido a quem estiver na ativa, é extensivo a quem estiver aposentado com direito à paridade. Isso é o conceito, né? Todos os profissionais que tiverem esse direito aposentaram, ele deverá, sim, pela regra e pelo direito adquirido. Ele tem direito a receber. Contudo, não é o que diz o Ministério da Economia. Novamente, o Ministério da Economia, ele viola direitos adquiridos. Em relação a pensionista, a pessoa é pensionista de um servidor público que aposentou e faleceu, ou de um servidor público que estava na ativa e faleceu. A pessoa, esse é o conceito de pensionista, né? E é preciso dizer se o servidor tinha o direito à paridade ou não. A gente tem que estar focado na paridade. Tá? Então, se tiver o direito, por lei, estou falando que é o certo, tem esse direito, deve ser também levado aos aposentados pensionistas com paridade. Contudo, o Ministério da Economia também menciona essa parte. E ele também suprime o direito adquirido. Eu marquei essa parte, vou ver aqui. Ó. Aposentados pensionistas. Daí, depois eu queria que você falasse um pouquinho referente à carga horária que está explícita aí nessa portaria, tá bom? Isso, vou do falar. Ministério da Economia, tá, pessoal? Nós estamos falando da portaria do Ministério da Economia, viu, gente? Isso. Eu só preciso achar aqui. Aqui é paridade e integralidade. Vou ler na íntegra. As regras existentes para os servidores ativos deverão ser aplicadas aos aposentados amparados pela paridade e integralidade. Integralidade não é bem um conceito, eu vou ver uma tecnia, novamente, né, do Ministério da Economia, que integralidade, o conceito se refere a outra coisa. Mas a paridade e integralidade, ressalvada a questão de valor invariável da gratificação. O que isso quer dizer aqui, na verdade? Ele quer dizer que quem está na ativa, o piso não será o vencimento básico. Não sendo vencimento básico, também não vai refletir, não vai sofrer qualquer alteração aposentado pensionista. Porque se houver o reajuste no vencimento básico, pela regra da paridade, esse reajuste deve ser levado a aposentados pensionistas. Contudo, o Ministério da Saúde fala, não, tendo em vista que não será integrado, né, conforme a emenda constitucional 124, ao vencimento básico do servidor, ou do servidor aposentado ou falecido, não reflete nas pensionistas e nos aposentados. Fere o direito adquirido do profissional ou do seu dependente, que também vai ter dilapidado o que poderia estar melhorando. Outro ponto muito importante que é mencionado durante toda essa orientação do Ministério da Economia, e que eu já imaginava que seria isso, mas não imaginava que viria essa orientação do Ministério da Economia, sinceramente. Aqui fala, assim deve-se inserir via transação, fala o nome do aplicativo deles, a rúbrica 83242, diferença de piso salarial enfermeiro AT. Essa diferença de piso salarial é aquilo que a gente tem sempre falando. Vão criar um penduricalho, um adicional, e será pago, não será incorporado no vencimento do profissional. Vai ser pago como um adicional. E isso parte do próprio Ministério da Economia. Entendeu? O absurdo. Se você não cria, se você cria um adicional, todos aqueles direitos que são contabilizados com base do vencimento básico não serão alterados. Não serão alterados por quê? Porque não foi acrescentado o piso ao vencimento do profissional. Na verdade, isso também, que nem a Érica me acompanhou as duas últimas lives que fizemos, eu falei, estamos lutando, não é somente por agora, estamos lutando também pela parte previdenciária. Com certeza. Entendeu? Isso aí, e assim, quando o profissional mais precisa do seu dinheiro, quando você estiver aposentado, não vai conseguir levar o piso salarial para a aposentadoria, tendo em vista que não foi incorporado no seu vencimento básico. Talvez, professora Dani, a importância, né,
Muita gente, mas não é a portaria do Ministério da Saúde, então não tem reflexo para mim. O que eu quero é a publicação da portaria do Ministério da Saúde, mas não. Essa portaria publicada pelo Ministério da Economia, né, aclarando os entendimentos e entendendo ponto a ponto qual é o reflexo que isso tem diretamente sobre o serviço público, a gente vê que sim, que se esse entendimento ele descer para Estado, ele descer para municípios, todos nós que somos servidores públicos, a gente pode acabar por ser afetado. E, infelizmente, não são reflexos positivos. Como a gente conversou hoje à tarde, né, professora Dailton? É como se passasse uma peneira e ainda pegasse aquelas coisas que podem complicar sobremaneira o pagamento do piso e coloca numa portaria. Então, precisamos não só estar atentos, conhecer. O Diego colocou na íntegra aí para a gente poder fazer esse acompanhamento, fazer essa leitura, voltar para as bases sindicais, voltar para as questões políticas, porque neste momento nós estamos vendo muita entrega de papel. Fui lá, entreguei uma manifestação. Fui lá, entreguei. Não, nós precisamos de uma ação em bloco. Uma ação em bloco dos políticos que nos defendem, que nos representam, porque as coisas estão acontecendo. E elas estão acontecendo muito rápido. E desfavorável. E aí vem até a cobrança que eu fiz, preparei uma carta aberta, entendeu? Hoje, nós vemos aí os três poderes, não, né? Os dois poderes com a mão nos olhos, porque nós temos aí o Legislativo, representado pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara dos Deputados, né? E onde nós tivemos o nosso projeto de lei 2564, que se tornou lei número 14.434/2022, aprovado por unanimidade. Pode-se falar unanimidade, porque a galera que votou contra, né, 11 deputados, 12 deputados, nem me lembro mais, entendeu? E assim, o que o STF fez, que foi muito questionado ontem, inclusive pelos estudantes, e é questionado pela gente, é simplesmente alterar uma lei que foi a vontade do povo, que a vontade do povo é expressa através dos políticos. E temos aí o Executivo também, que diz que está aguardando que vai pagar o piso, que fez uma fala, que trouxe aí um pouco de esperança, porque traz esperança. É isso que a gente quer que o governo ele se manifeste a favor da enfermagem, mas além de falar, tem que agir. E é muito... assim, você fica pensando, eu fico imaginando, eu sempre tenho que trazer um lado positivo para as coisas, entendeu? E naquela primeira fala do Lula, esse ano, foi na segunda, ele falou, eu estou aguardando o STF se manifestar para poder me manifestar, entendeu? E aí o STF se manifesta de uma forma que não é o que está na lei, de uma forma que não beneficia o trabalhador como um todo, sabe? E aí se pede parecer da AGU. Quando eu vi que tinha sido pedido esse parecer da AGU, o que é que eu pensei? Bom, a AGU no ano passado, lógico que era outro advogado, né? Nós temos outro presidente, outro advogado. A AGU no ano passado fez um parecer positivo para o cumprimento total da lei, quando foi pedido pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ela emitiu um parecer. Não somente a AGU, como a Procuradoria-Geral da República, a PGR. A PGR não troca ainda o Aras, se eu não me engano. Mas a AGU ela fez esse parecer. E agora, se sai esse parecer e ele está em desconsonância com o que foi feito ano passado, pô, que partido que luta pelos trabalhadores é esse? Quando no ano passado, né, nós tínhamos aí um governo totalmente criticado. Não estou falando em questão de posicionamento político, tá, pessoal? Isso aqui já ultrapassou, não é mais isso, tá? Mas o parecer do ano passado ele foi pelo cumprimento total da lei na íntegra. E como é que se traz aqui agora uma notificação do Ministério da Economia que recebeu um parecer que ninguém sabe e ninguém viu, né? E com... o Diego, tem questão, né? Nos 48 do segundo aparece mais um botão para apertar para poder complicar um pouco. Ninguém me respondeu até agora que porra era aquela, porque, aliás, responderam. Quem me respondeu foi gente de dentro da prefeitura falando que realmente não tinha botão. Você colocava os dados lá e não tinha botão de enviar. Entendeu? Diego e Érica, nada é coincidência no mundo político. Há sempre um objetivo por trás de toda ação. Isso é fato. E eu vejo que até
posso estar enganado, mas pelo que eu estou percebendo, até deputados e senadora da base, eles parecem que eles não estão munidos das informações necessárias. Hoje à tarde, uma senadora postou uma foto falando que foi enviado um documento pedindo alguns esclarecimentos. Contudo, percebe-se que ela não está a par do que está acontecendo, tendo em vista que já há esse parecer da AGU. E se emitir, eu vou falar de antemão, porque nada na política é surpresa, é tudo articulado, ou será que tudo esse parecer só vai combinado. mais ao federal? Porque se a gente for contar, Dailton, até o presente momento, se a gente for pegar, e lógico que não é no Brasil inteiro, mas em sua grande maioria, os servidores que trabalham aí a nível federal, eles ganham um pouco mais além que servidores municipais e estaduais. Entendeu? Sim. Então, quando se fala, quando o Barroso manda o relatório da votação, por exemplo, publica, o federal ele já ganha, não estou citando todo mundo, mas uma grande maioria, pelo menos, sabe? E aí você fica assim, aí emite-se um parecer que sai primeiro para o Ministério da Economia, não vem a público. Eu tenho certeza de procurar, acabei de procurar, peguei até o computador, eu não estava conseguindo achar no celular, e eu vou atrás desse parecer. Agora eu vou atrás com políticos. Ótimo. Precisamos cobrar deles. Nós vamos ter acesso a esse parecer, viu? Ô Diego, eu já tenho algum tempo que eu estou pensando, aproveitar a live ao vivo aqui, para te falar, é que as reuniões que vão tratar sobre o piso da enfermagem, pelo princípio da impessoalidade e publicidade, elas deveriam serem públicas, toda a enfermagem poder acompanhar. E dentre as várias páginas que eu conheço, principalmente a sua, eu vejo que seria muito importante o Diego participar fazendo live ao vivo das reuniões que vão tratar do piso. Por quê? Nós não precisamos... É fogo no parquinho. A gente tem que pôr fogo. O planeta da galerinha lá, das confederações e federações caírem. Só se for por isso. Porque eu faço a manifestação aqui digital, eu boto a cara. Eu vou para a manifestação, eu tenho que passar longe do carro de som. Entendeu? A galera me vê com cara feia. Na última manifestação que teve aqui em Brasília, que eu fiz a cobertura, teve um camarada que chegou, inclusive, me coagindo, sabe? Me coagindo. Eu vi, a política acima do interesse. A presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro sendo xingada lá por uma senhora que eu não sabia nem o que ela mais chegou querendo brigar, sabe? Então, assim, tem muita gente sem noção. Infelizmente, tudo... Não, difícil. Diego. Infelizmente, Diego, às vezes campanhas falam mais alto do que o interesse da classe. E nessa, eles acabam isolando algumas pessoas, acabam criticando e outras sendo alvo de determinados comentários e até isolado ao máximo possível, porque às vezes interesses pessoais são colocados acima do interesse da enfermagem. Infelizmente, é o que eu percebo. E assim, meninos, né, com todo carinho, pro Diego e pro Dailton, me conta aqui uma coisa. Por mais que a gente esteja falando aqui sobre e o reflexo direto da portaria do Ministério da Economia é sobre o serviço público, mas algumas pessoas aqui manifestaram e são do setor privado, né? Algumas pessoas até colocaram aqui assim, parece que no final das contas, quem mais ganhou ou ganhou mais rápido foi o privado. Qual que é o entendimento de vocês acerca disso? Considerando o meu entendimento é o seguinte, o profissional da enfermagem que trabalha no público e privado, ele exerce as mesmas funções. Para o privado foi dado esses 60 dias de prazo, que começou a contar a partir da data da publicação, que foi ontem, né, esse dia 12, entendeu? E vai cair aí daqui a 60 dias, caso não haja a questão aí dos acordos coletivos. Os patrões eles vão forçar ao máximo os acordos coletivos e eu, Adalto, procuro ver todos os lados. Acho que eu vou puxar a sardinha para o lado da enfermagem. Mas o sindicalista chegou para mim e falou, Diego, tá certo que nós não devemos ceder, entendeu? Para ser cumprida a lei, mas eu queria te mostrar que numa mesa de negociação, e isso deixa bem claro para a enfermagem,
O patrão ele vai chegar aqui com uma folha e vai tentar fazer o acordo para menos, para mais, lógico que não. E os sindicatos vai falar assim, não vamos aceitar, vamos colocar essa lei, não vamos aceitar. E o patrão depois vai chegar, pronto, tudo bem, nós vamos pagar o piso, mas nós estamos passando de 40 funcionários que vão ser demitidos. E aí? Sabe? Então, para falar o que é real, como que eles vão demitir esses 40 funcionários, assim, nessa suposição que eu estou colocando, se os leitos eles vão continuar abertos, se o atendimento ao público não vai deixar de existir. Então, o que acontece é seguir mobilizado, unido, e aí eu vou pedir novamente para a enfermagem denunciar. Ah, mandar um direct para o Diego é denunciar? Não! Não é! Aí, muitas vezes, eu tenho aqui mais de 900 directs que eu não Dailton, não estou respondendo mais os meus directs. Também. Porque eu não tenho mais sanidade mental para isso. Entendeu? Então, assim, vocês têm que denunciar. Sindicato, conselho, Ministério Público do Trabalho. O Diego, se ele ver, ele vai te ajudar aqui na divulgação. Entendeu? Mas, muitas vezes, a culpa recai, como uma pessoa me mandou uma denúncia de que o patrão tinha alterado o cargo dela de técnico para auxiliar. 2 semanas depois eu vi a pessoa estava lá me xingando. Você não fez nada, Diego? A denúncia tem que ser do profissional, ele tem que estar embasado em provas, né? A pessoa, eu vou denunciar, ok, vou embasar em provas, fazer a denúncia e não preciso me identificar. Os Coréns, o sindicato, o Ministério Público do Trabalho estão aí justamente para esse tipo de situação, para evitar o assédio moral, evitar a sobrecarga de trabalho, aquela sobrecarga que vai contra a portaria do COFEM, que fala dos limites que cada profissional pode atender em determinada área de atuação. Então, assim, tem uma logística, tem tudo que deve ser seguido. Se não for seguido, que incorra em assédio moral, que incorra em demissão em massa, que nem estavam fazendo isso lá, chegaram a alguns locais, segundo vem a público, a fazer algumas demissões em massas. Se demitiu em massa, teve que substituir, porque enfermagem, tanto do público quanto do privado, eles trabalham sempre no limite. Não trabalho com sobra de profissionais que possam demitirem essa sobra, né, digamos, e sem repercutir nos atendimentos. Então, assim, e aí, entendeu? E aí, Adailton, entendi, já levantando esse questionamento do ponto que você está falando, o que acontece na realidade? Nós, a enfermagem, ela está ainda engatinhando. Eu falo engatinhando porque é a nossa primeira lei, a âmbito, né, federal. Nós temos agora a lei do descanso digno, eu vou usar até ela como exemplo. Tá? A enfermagem ela está engateando e acha que ainda merece migalhas. É o pensamento do cachorro vira-lata. E eu vou falar isso, não é querendo ofender profissionais que pensam diferente do que eu, não. Mas, olha, para se ter um cumprimento de um dimensionamento, poderia existir uma lei federal. Mas se eu for falar agora aqui na página que nós devemos lutar pelo projeto de lei do dimensionamento, vai aparecer 400 profissionais e eu vou falar assim, não, eu quero o piso da conta, pelo amor de Deus, me paga o piso. Saiu a lei da questão do descanso digno. Postei na página, fizemos um anúncio com muita alegria, porque é mais um avanço. Professor, eu não quero saber de descanso, eu durmo no chão, mas eu quero... Porra! Tu merece o melhor. A enfermagem merece o melhor. Ao passo que seu posto, que está tendo um descanso médico, que tem ar-condicionado, tem bicama, tem televisão com Netflix, e o profissional da enfermagem está dormindo no chão, todo mundo reclama. Mas quando o profissional ele conquistou a lei do descanso digno, apareceu 1.001 pessoas para eu não quero isso. Velho, cada conquista é uma conquista. Então, eu acho muito plausível, nós nos mantemos mobilizados, porque uma causa, ela não anula a outra. Então, não impede que agora, por exemplo, nós batemos o pé pelas 30 horas, nós batemos o pé por uma lei que diga qual que é o real dimensionamento, porque quando chega a fiscalização
do conselho lá no hospital particular, às vezes é impedida de entrar. E olha que o conselho ele tem poder federal. Né? Poder de polícia. É o poder de polícia que é o poder fiscalizatório. E aí, quando chega lá, é barrado, sabe? E, cara, você fica... Aí tem que chegar, tem que ligar, tem que chamar o jornal, a reportagem, para poder fazer. Mas tudo isso porque nós não temos leis federais que falem o tipo de... Quando chega lá, o cara fala assim, isso é resolução. Isso é resolução, só, sabe? Agora, Diego, você acha que com esse contexto todo político, né? Porque numa avaliação assim macro, né? Talvez os profissionais da enfermagem não eram tão dados ou mesmo tinham tanta atenção para a questão política. Hoje nós estamos vendo o peso que o cenário político tem nas decisões que têm interferência direta sobre as nossas vidas. Essa movimentação que a enfermagem tem feito, essa organização, essa busca por informação, você acha que nós estamos avançando enquanto categoria nesse quesito? Queria até parabenizar e mandar um abraço aqui para a Cris Mosselli, que está aqui na live, tá comentando. Tá certo? Cara, é um avanço tremendo. É um avanço tremendo. Hoje, o profissional da enfermagem, ele sabe o que é um PL. Ele sabe que o sistema é bicameral. O projeto de lei sai do Senado, vai para a Câmara dos Deputados. Se tiver alguma emenda, ele volta. É possível que não saiba, por tudo que a gente passou. Pelo amor de Deus. Hoje, o profissional da enfermagem sabe o que é o Supremo Tribunal Federal, sabe que existe legislador, sabe. Então, assim, é um avanço, mas cada vez mais nós precisamos nos politizar. E eu falo mais. Ano que vem é um ano de eleição. Diego, deputado importa, deputado estadual importa, senador importa. Mas quem comanda a tua cidade é o prefeito. E são os prefeitos que, na junção deles, pedem votos para os deputados. Então, ano que vem, se o teu prefeito está embaçando o teu piso salarial da enfermagem, não falou nada até hoje, está te coagindo, velho, muda. Diego, mas eu sou contratada da prefeitura, eu vou ser demitida. Velho, faz campanha para o prefeito, prega adesivo, sai com megafone, mas lá na urna é só você, ela e Deus. Então, assim, hoje nós poderíamos, até eu lembro do sonho da gente ano passado, todo mundo mobilizado, vamos eleger 27 deputados federais, 26, mais um aqui no Distrito Federal. O que foi que a gente fez? Elegemos aí, se eu não me engano, 4 deputados federais, né? Bruno Farias, Carmen Zanotto, reeleição, Bruno Farias, primeira eleição, aquela outra deputada que eu não lembro do nome dela, nunca lembro. A Ana Paula, que assumiu agora, não foi diretamente eleita. Senadores, nós não elegemos, mas assumiram, como a senadora Augusta Brito. Temos também a senadora Ana Paula Lobato, entendeu? Então, assim, velho, quanto mais numa democracia, quanto mais pessoas tiverem da categoria de vocês, é melhor. Aí as pessoas... Daí uma crítica que eu vejo, que eu falo assim, meu Deus do céu. Mas o Conselho Federal de Medicina, ele consegue isso para o médico. Veja lá, quando você sair daqui dessa live, vá lá no arcabouço fiscal. Eles conseguiram uma redução de 60% nos impostos pagos pelos médicos no arcabouço fiscal. Agora, quer dar uma olhadinha? Vai lá no Congresso Nacional, vê o tamanho da bancada médica. O governo federal, ele liberou agora 278 bilhões, ou foi 238 bilhões, não sei o número exato, mas foi mais de 200 bilhões para o agronegócio. E tudo bem, são 12 milhões de famílias, 12 milhões de pessoas que trabalham no agronegócio. Liberou 200 bilhões para o agronegócio. Olha o tamanho da bancada ruralista que tem lá dentro. Entendeu? Então, se a gente não se unir, começando aí pelo ano que vem, já que no ano passado nós temos um papel muito pífio para eleger, às vezes, pessoas que não nos representavam porque tinham discursos bonitinhos, como eu lembro do que aconteceu lá no nosso estado do Ceará, entendeu? Vai continuar mais do mesmo, vocês vão continuar reclamando sem nada. Aí as pessoas vêm com esse questionamento. Mas o sistema os coreanos... Cara, tudo depende de política, o que pode ser feito, foi feito. Todas as visitas que eu estava aqui, um abraço para Joca Lavacá, sempre acompanhando a live. Tudo que pode ser feito. Eu vi que pode ser... Não dá para a gente pegar e simplesmente invadir o STF, sentar a mão na cara de ministro, mandar mudar lei. Isso não. Tem que jogar dentro das 4 linhas. Agora, se a gente não tiver uma base forte,
estarmos politicamente conscientizados, sabe? É impossível as mudanças que a gente quer. É o que eu falo. Conselho Federal de Medicina agora, na reforma tributária, conseguiu 60% aí de desconto lá, depois dá uma olhadinha. E eles estão comemorando, estão falando, graças ao lobby que eles têm lá dentro junto com médicos. Ah, Diego, por quê? Diego, Eu ganho secundário, né? aproveitando sua deixa a respeito do Conselho Federal de Medicina, inclusive no próprio site do Conselho Federal de Medicina, lá tem a lista de deputados que eles conseguiram eleger federais, senadores e deputados estaduais, prefeitos. Eles deixam disponível lá. Se acessar agora, você pode ver que vai estar dos que são eleitos médicos. Nada contra, cada um defende o que é de seu interesse. Tem a bancada de segurança pública, temos a nível estadual, nível federal, temos a bancada do agronegócio, a nível estadual, federal, a bancada da mineração, que injeta muito dinheiro. Enfermagem não tem dinheiro para injetar, mas tem voto para injetar. E temos várias bancadas. E se for analisar, essas bancadas são muito aquém do que o que a enfermagem tem de poder político. Estou dizendo de poder político, poder de voto. Nós não temos dinheiro, mas temos poder de voto. E aí eu te falo, Adailton, numa bancada médica, numa bancada, lógico, como você falou, cada um defende o que quer, mas numa bancada que é bancada pelos donos de hospitais, que não tem só os nossos colegas médicos, tem muita gente a maioria é médico. Tem as suas campanhas bancadas aí. Vocês acham que eles vão fazer lobby para o profissional da enfermagem? Nunca, não vão. Nunca. E aí nós é ilusão achar. Nós entramos em outras coisas. O profissional médico, ele vai, acima de tudo, defender o colega dele. Não vai ficar de picuinha. Não, o cara pode... Sabe? É uma coisa que eu vejo. Pô, citando aqui, por exemplo, agora na pandemia, médicos com tratamento precoce insistindo nisso, causando cadê? Como é que tá? Entendeu? Agora, se você vê, por exemplo, aqui, com os atos antidemocráticos que aconteceram no dia 8 de janeiro, fez todo um escarcéu aqui. O governador do Distrito Federal ele foi afastado por 60 dias. Policiais PMDF foi criticada. Pessoas afastadas da PMDF. Agora eles conseguiram 18% de aumento para a PMDF, que já ganha muito em relação ao pessoal do Brasil. Entendeu? Olha o que aconteceu. Eu não estou criticando a PMDF e o seu aumento. Mas com tudo aquilo que aconteceu, casos de que o governo falou que a PM foi omissa, que deixou o pessoal. E aí, os caras estão ganhando aumento. E a crítica não é sobre... O Diego, desculpa, Érica, só para aproveitar essa deixa. Sabe por que os policiais do Distrito Federal, militares, para eles, às vezes, não é o suficiente, precisa de um reajuste? Isso é a defesa deles, né? Mas sabe por que eles estão tendo... Sabe por que... Não. Eu dei. Agora, eu vou te tocar do ponto que é o ponto que foi... Nós dois fomos os primeiros a levantar esse ponto e quase que fomos solitários nessa defesa do arcabouço fiscal. Sabe por quê? O Distrito Federal já tem garantido, fora do arcabouço fiscal, já tem garantido o seu dinheiro do próximo ano. Fora do arcabouço fiscal. Então eu já posso contar, opa, eu já tenho o meu aqui garantido, já terá que ser feito o reajuste porque está garantido, e o próximo ano, então assim, eu tenho meus bilhões garantidos, porque são repassados bilhões somente para o Distrito Federal, devido a essa singularidade que o distrito tem, onde que é a sede do país. Então ali tem que ter uma segurança melhor, mais reforçada, e que os salários são equiparados aos salários dos servidores federais. São servidores distritais. Eu te falo, aqui no Distrito Federal, eu sei que tem um policiamento muito bom, tem inclusive familiares aqui que são... Não, eu estou pouco listando. Mas você vê mais de 18% de aumento, sabe? Muito... porque eles têm garantido, eles estão fora do arcabouço fiscal. Os rumos da live. É por causa disso. E os rumos da live que eu vou ter que sair. Então, o Diego, só para poder dar aqui a finalizada e deixar para a Érica finalizar para a gente.
Em relação às 44 horas, o próprio Ministério da Saúde já faz esse caminhamento da proporcionalidade para os servidores estaduais e que serão replicados nos estados e municípios. Né? Os servidores federais que serão replicados nos estados e municípios. Já faz posicionamento. Não haverá o reajuste do vencimento básico, tendo em vista que o próprio Ministério da Saúde ele sugeriu que seja criada uma rúbrica, já tem até o número específico da rúbrica, diferença de piso salarial. E isso vai ser replicado em estados e municípios. E essa diferença de piso salarial, por orientação do Ministério da Economia, também afetará os servidores da iniciativa privada, porque eles vão usar isso como argumento para poder fazer as negociações coletivas. Eles vão usar, o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia orientou que seja criada uma rúbrica e que não seja incorporado o vencimento básico. Então, essas orientações, com certeza, vão ser tocadas pelos patrões, porque pasmem ou não pasmem, essas orientações vão sempre em benefício dos patrões também, assim como dos prefeitos e governadores. Então, vai ser tocado essa rúbrica da iniciativa privada, vai ser vinculado à carga horária, não vão aumentar o vencimento básico, vão criar um adicional, e quando se cria um adicional, não reflete na aposentadoria do servidor, porque aquilo ali é um bônus temporário, que quando aposenta, não é incorporado na aposentadoria, tendo em vista que esse adicional, ele pode ter um caráter que não seja salarial, remuneratório, é um caráter indenizatório. E se tiver um caráter indenizatório, não repercute no pagamento da FGTS, no pagamento do INSS. Então, assim, o seu aviso prévio, caso um dia precise, não será conforme o piso, vai ser conforme o seu vencimento básico. Isso é grave. Então, a orientação do Ministério da Economia é muito grave para toda a enfermagem do país, tanto serviço público quanto serviço privado. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos vocês e aproveitar o ensejo das 428 pessoas que nos acompanham, pedir a todos, você que é do hospital privado, crie um grupo de profissionais do hospital privado. Você que é do município, crie um grupo de servidores efetivos do município. Friso, efetivos. Você que é do Estado, crie um grupo de servidores no seu órgão estadual de efetivos, porque são direitos distintos de um contratado com um efetivo, principalmente a nível municipal, haja vista a grande influência política que o prefeito ou a prefeita tem nos seus contratados. Então, crie grupos de efetivos. Paralelamente, os contratados podem criar o seu próprio grupo, nada impede. Assim, é cada um com o seu grupo, trocando conhecimentos, que em breve vai ser muito importante esses grupos para poder articular o que farão com o que está sendo tomado na retirada de direitos adquiridos. Perfeito. O que está sendo a orientação do Ministério da Economia é basicamente violar direitos adquiridos. Érica, para a gente encerrar, considerações finais. Antes disso, pessoal, vocês 437, sigam aqui a Dailton, sigam aqui a Érica. Tá bom, pessoal? Clica aqui, ó, aqui na carinha aqui, vai aparecer os Instagrams dele. Cliquem em seguir, tá bom? Vocês estão trazendo informações aí. Prazer estar com vocês. Érica, para encerrar, eu vou ter que tomar um banho. Eu vou para a festa da Uni. Eu vou para a festa da Uni. Nós estamos que representaram. Nós, só dizer para vocês que o que nós estamos fazendo aqui em Belo Horizonte, que nós estamos fazendo em Minas Gerais, conectado com várias lideranças aí do Brasil inteiro, é nos organizar para que quando chegar até nós, está chegando já, a gente já esteja preparado, a gente já esteja alinhado. E a melhor arma é o quê? O conhecimento. Então, obrigada, Diego Ícaro, pelo seu canal. Obrigada, professora Dailton. E nos encontramos aqui nas redes sociais. Pegue a gente lá que a gente se encontra. Beleza, eu vou salvar essa live, vou deixar ela salva, vou colaborar com vocês dois. Tá? Agora dá para colaborar até com 4 pessoas. E ela também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, pessoal. Lembrando que tudo que foi conversado hoje são as informações que nós temos até a data de hoje. 13 de julho. Porque tem gente que está ainda cobrando as 30 horas. Então, enfim. Beijo pra vocês, até mais e até mais. Tamo junto. Beijo!